A arte de viver, de Epiteto. Parágrafo 1º. Das coisas existentes, algumas são encargos nossos, outras não. São encargos nossos o juízo, o impulso, o desejo, a repulsa, em suma, tudo quanto seja ação nossa. Não são encargos nossos o corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos, em suma, tudo quanto não seja ação nossa. Por natureza, as coisas que são encargos nossos são livres, desobstruídas, sem entraves. As que não são encargos nossos são débeis, escravas, obstruídas de outrem. Lembra então que, se pensares livres as coisas escravas por natureza e tuas as de outrem, tu te farás entraves, tu te afligirás, tu te inquietarás, censurarás tanto os deuses como os homens. Mas se pensares teu unicamente o que é teu, e o que é de outrem, como é de outrem, ninguém jamais te constrangerá, ninguém te fará obstáculos, não censurarás ninguém, nem acusarás quem quer que seja, de modo algum agirás constrangido, ninguém te causará dano, não terás inimigos, pois não serás persuadido em relação a nada nocivo. Então, almejando coisas de tamanha importância, lembra que é preciso que não te empenhes de modo comedido, mas que abandones completamente algumas coisas e, por ora, deixe outras para depois. Mas se quiseres aquelas coisas e também ter cargos e ser rico, talvez não obtenhas estas duas últimas, por também buscar as primeiras, e absolutamente não atingirás aquelas coisas por meio das quais unicamente resultam a liberdade e a felicidade. Então, pratica dizer prontamente a toda representação bruta: és representação, e de modo algum és o que se afigura. Em seguida, examina-a e, testando-a com essas mesmas regras que possuis, em primeiro lugar e principalmente, se é sobre coisas que são encargos nossos ou não. Caso se esteja entre as coisas que não sejam encargos nossos, tenha a mão que nada é para mim. Parágrafo 2º. Lembra que o propósito do desejo é obter o que se deseja, e o propósito da repulsa é não se deparar com o que se evita. Quem falha no desejo é não afortunado. Quem se depara com o que evita é desafortunado. Caso entre as coisas que são teus encargos, somente rejeites as contrárias à natureza, não te depararás com nenhuma coisa que evitas. Caso rejeites a doença, a morte ou a pobreza, serás desafortunado. Então retira a repulsa de todas as coisas que não sejam encargos nossos e transfere-a para as coisas que, sendo encargos nossos, são contrárias à natureza. Por ora, suspende por completo o desejo, pois se desejares alguma das coisas que não sejam encargos nossos, necessariamente não serás
afortunado. Das coisas que são encargos nossos, todas quantas seria belo desejar, nenhuma está a teu alcance ainda. Assim, faz uso somente do impulso e do refreamento, sem excesso, com reserva e sem constrangimento. Parágrafo 3º. Sobre cada uma das coisas que seduzem, tanto as que se prestam ao uso, quanto as que são amadas, lembra de dizer de que qualidade ela é, começando a partir das menores coisas. Caso ames um vaso de argila, diz que eu amo um vaso de argila, pois se ele se quebrar, não te inquietarás. Quando beijares ternamente teu filho ou tua mulher, diz que beijas um ser humano, pois se morrerem, não te inquietarás. Parágrafo 4º. Quando estiveres prestes a empreender alguma ação, recorda-te de que qualidade ela é. Se fores aos banhos, considera o que acontece na sala de banho. Pessoas que espirram água, empurram, insultam, roubam. Empreenderás a ação com mais segurança se assim disseres prontamente: quero banhar-me e manter a minha escolha, segundo a natureza. E do mesmo modo para cada ação. Pois se houver algum entrave no banho, terás a mão que eu não queria unicamente banhar-me, mas também manter minha escolha segundo a natureza, e não a manterei se me irritar com os acontecimentos. Parágrafo 5º. As coisas não inquietam os homens, mas as opiniões sobre as coisas. Por exemplo, a morte nada tem de terrível, ou também a Sócrates teria se afigurado assim, mas é a opinião a respeito da morte, de que ela é terrível, que é terrível. Então, quando se nos apresentarem entraves, ou nos inquietarmos, ou nos afligirmos, jamais consideremos outra coisa a causa, senão nós mesmos, isto é, as nossas próprias opiniões. É a ação de quem não se educou a acusar os outros pelas coisas que ele próprio faz erroneamente, de quem começou a se educar a acusar a si próprio, de quem já se educou não acusar os outros, nem a si próprio.